Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Teoria Microeconômica 2. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre as estruturas de mercado. Nós vamos relembrar um pouquinho dessas estruturas de mercados, tá? Falando um pouco sobre a concorrência perfeita dentro desse mercado de bens e serviços e aprofundando um pouco mais na parte do monopólio. E falar também sobre os mercados de fatores de produção, que é o lado, né, o outro lado da moeda, vamos dizer assim. Então, falar também sobre a concorrência perfeita. Ao contrário de monopólio, nós temos o monopsônio, tá? Que é onde nós temos apenas um único comprador, mas nós vamos ver essa característica. Nós vamos ver pelo lado do comprador como que ele se ele determina dentro do mercado. E nós vamos falar sobre o monopólio bilateral, que é onde um monopolista e um monopsonista se encontram dentro do mercado. Bom, inicialmente vamos começar falando sobre mercados. O que é? O que são os mercados? Né? O mercado, antigamente, pelos livros, ele era apenas definido como um local físico. Né? Porque não existiam ainda os mercados pela internet, né? As compras pela internet, essas compras online. A partir de agora, não. Nós sabemos que o mercado ele pode ser tanto local físico quanto não. Onde compradores e vendedores vão ser colocados, né? Frente a frente, em contato, para poder estabelecer então o preço e a quantidade de um determinado bem que pretendem transacionar. Se nós pegarmos desde o início da economia, quando vocês pegaram a introdução à economia, falando sobre o início dos comércios, o início dos mercados, vocês vão ver algo sobre o escambo, né? Que era as trocas de produtos entre as pessoas. Hoje não, hoje nós já temos algo como a moeda, né? Que no nosso caso o real. Então, nós conseguimos definir o preço que cada produto pode ser transacionado, seja ele no local físico ou não. Então, as condições de mercado vão influenciar na determinação de preço e quantidade. Ou seja, essas condições, quais são elas, né? Se existem muitos compradores, muitos vendedores, poucos vendedores, né? Então, qual é a estrutura de mercado que esse produto está inserido, que essa produção está inserido? Automaticamente isso vai acabar afetando nos preços. Bom, vamos começar falando sobre as estruturas de mercado. Existem várias estruturas, tá? Como concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, duopólio, tá? Então, nós vamos falar sobre algumas das estruturas e nós vamos falar, então, que essas estruturas basicamente vão ser condicionadas, vão ser diferenciadas por três variáveis, tá? Vocês podem observar a diferença das três variáveis de cada uma das estruturas para poder determinar, então, as diferenças entre elas. A primeira, o número de firmas, tá? Então, quando nós falamos de concorrência perfeita, são várias firmas, são muitas firmas dentro de um mercado. Automaticamente, quando existem muitas firmas dentro de um mercado, uma única firma não consegue alterar o preço de determinado produto, né? Se ela quiser cobrar algo mais caro, provavelmente ela vai estar fora do mercado, porque são produtos semelhantes, né? Que no qual, então, as pessoas podem ter substitutos perfeitos, né, ou quase perfeitos. Aí tem a diferenciação do produto, né? Por que que surgem os monopólios? Por que que surgem os oligopólios, tá? A concorrência monopolística, por exemplo, por conta da diferenciação do produto. A existência de barreiras à entrada de novas empresas. Um determinado país o local dá subsídio, né? Ou existe um limite máximo, né, de empresas por 1.000 habitantes, tá? Então isso se deve a barreiras à entrada, né? Ou se também nós temos um caso de de proibição mesmo de entrada de empresas dentro de um determinado mercado, tá? Então, isso nos dá a barreira de entradas, ou impostos, entre outras barreiras de entrada que podem ser determinadas. Bom, vamos falar então rapidamente sobre a concorrência perfeita, que é algo que vocês provavelmente já viram na Micro 1, mas para que vocês estejam relembrando. Vamos colocar as hipóteses desse modelo, tá? Primeira hipótese, atomicidade, né? É um modelo atomizado, né? Um mercado atomizado. O que é um mercado atomizado? Muitos compradores, né? Então, muitos compradores e muitos
vendedores, né? Então, nós temos muitos compradores e vendedores, e automaticamente esse mercado ele é atomizado. Significa que nenhum indivíduo sozinho consegue alterar o preço e quantidade desse mercado. Nós temos a outra hipótese, que é a homogeneidade, né? Produto homogêneo, o que quer dizer? Produtos semelhantes, sem diferença, né? Então, nós não temos diferenciação nesse produto. Hipótese da mobilidade de firmas. Entra naquela questão da barreira de entradas, né? Nós temos uma livre entrada e saída de firmas e compradores no mercado. Nós não temos grandes dificuldades para que novos compradores ou novos vendedores entram dentro desse mercado. Hipótese da racionalidade, né? Qual que é a hipótese da racionalidade? A maximização do lucro e utilidade, né? Então, nós vamos maximizar o lucro dado a uma função de utilidade, dado a demanda, né? Por exemplo. Transparência de mercado. O que significa transparência de mercado? Todas as informações são iguais para todos os indivíduos dentro desse mercado. Nós não temos assimetria de informação. Hipótese da mobilidade de bens. Não existe custo de transporte, né? Ao se negociar um determinado produto, não existe diferenciação no preço por conta do custo de transporte. As outras hipóteses que nós podemos determinar dessa estrutura de mercado, inexistência de externalidades, tá? Então, nenhuma firma e nenhum comprador vão influenciar os demais. A hipótese da divisibilidade, o produto pode ser divisível, tá? E nós temos também o mercado de fatores também em concorrência perfeita. Então, as mesmas hipóteses que servem para o lado da oferta, nós também podemos observar essas hipóteses para o lado da demanda, tá? Então, as hipóteses são iguais dentro do modelo de concorrência perfeita. Por que o modelo de concorrência perfeita não é tão utilizado? Porque as hipóteses são ideais, né? Se a gente observar, ele reflete um mercado ideal, um mercado totalmente sem intervenção do governo, um mercado totalmente determinado pela oferta e demanda, né? Sem nenhuma interferência, e nós sabemos que isso é pouco realista. Nós sabemos que existem, por mais que os produtos possam ser homogêneos, nós sabemos que existem barreiras de entrada, existem outras situações que podem, então, atrapalhar dessa concorrência perfeita. Tá? Então, é um modelo inicial para que vocês entendam a estrutura de mercado, porém, ela não é válida. Né? Então, é aquela estrutura básica que vocês já viram lá na micro 1, a curva de oferta, né? Ela é crescente, a curva de demanda ela é decrescente, e quando nós isso para o mercado, quando nós pegamos uma firma isolada, né? O que que nós temos? A curva de demanda individual, ela é uma linha horizontal, por quê? Justamente ela entra dentro daquela hipótese onde uma única firma ela não consegue alterar individualmente, né, a oferta e a demanda. Tá? Então, essa figura 1 ela vai seguir essa hipótese de atomicidade, um número grande de indivíduos dentro do mercado, e o preço é dado, né? Como o preço é dado, a nossa curva de demanda também vai ser horizontal. E a curva de demanda, então, para a firma em concorrência perfeita, tá? Ela é infinitamente elástica, ou seja, perfeitamente elástica, porque ela é horizontal, ela não pode ser determinada. Qualquer ponto fora dessa reta provavelmente vai estar fora do mercado esse indivíduo. Bom, sobre as curvas de receita da firma, se nós analisarmos da receita total, receita média e receita marginal, a receita total é aquela clássica, né? Preço vezes quantidade. A receita média é o preço vezes quantidade dividido pela quantidade, né? Cortando, então, nós temos a nossa receita média, que é igual ao próprio preço, tá? Então, em concorrência perfeita, a receita média ela vai ser fixa, pois ela é dada pelo preço e o preço é constante, ok? A receita marginal é o quê? É a derivação da receita total em relação à quantidade, tá? Então, nós vamos derivar preço vezes quantidade em relação à quantidade. Derivando isso, né, nós temos o próprio preço, tá?
Então, a receita marginal é igual à receita média, que é um dos pontos que é analisado principalmente em concurso, em provas, tá? Receita marginal é igual à receita média, tá? Que vai ser igual, então, ao preço. Então, aqui, conforme eu já tinha falado, aqui na nosso gráfico está dizendo isso, tá? Temos essa primeira identidade, onde o preço é igual à receita média, que é igual à receita marginal, que é a demanda para a firma individual em concorrência perfeita. Bom, se a gente analisar as curvas de custo, tá? Então, a curva nossa de custo marginal, ela vai cruzar, o ponto melhor é onde ela cruza, né? Com o custo variável mínimo, tá? Então, nós temos esse ponto ótimo. E nós podemos perceber o quê? Que esse ponto A é onde inicia mesmo a minha curva de custo marginal, tá? Então, se nós analisarmos a maximização de lucros de uma firma, vai acontecer quando? A receita marginal é igual ao custo marginal, tá? Onde o custo marginal é crescente. Por que que ele é crescente, né? Porque quanto mais unidades eu estou produzindo aos preços constantes, automaticamente o meu custo tende a ser crescente. E a curva de oferta é o ramo crescente da nossa curva do custo marginal após o custo variável mínimo. Por quê? Né? Porque as firmas vão reagir conforme o preço de mercado aumenta. Então, logo, né, a nossa curva de oferta vai ser igual ao nosso ramo crescente da curva de custo marginal. E pela racionalidade do empresário, o preço mínimo para continuar operando é onde o preço mínimo é igual ao custo variável mínimo. Por isso que eu determinei aqui que é o nosso melhor, né, o ponto ótimo, é o ponto mesmo de decisão do ofertante, onde o preço mínimo a ser determinado é onde bate com o custo variável médio mínimo, tá? Vamos lá para a concorrência perfeita. No longo prazo, nós temos que todos os custos são variáveis, tá? Então, no longo prazo, a concorrência perfeita, todos os custos são variáveis. Então, o custo total vai ser igual ao custo variável total e o custo total médio é igual ao custo variável médio. Aí vem daquela ideia nossa, nós já vimos da questão de custos, é que no curto prazo nós não podemos mexer, né, na estrutura de uma empresa, né? Então a estrutura ela é a mesma no curto prazo. Porém, no longo prazo nós podemos ampliar, né, a quantidade de máquinas, podemos ampliar o espaço físico e automaticamente então o custo total se torna variável, tá? E a remuneração do empresário já vai estar embutido nos custos. Então, no longo prazo, o lucro econômico tende a zero. Professor, significa que o empresário não tem lucro? Tem, tá? Ele só não tem, ele tem um lucro contábil, tá? Mas o lucro econômico tende a zero. Por quê? Se nós temos um lucro econômico maior a zero, isso significa que pode ter a possibilidade de entrada de novas firmas dentro desse mercado, tá? Então, nós temos a entrada de novas firmas, nós não temos um lucro extraordinário na concorrência perfeita, nós temos apenas lucros normais, ok? Vamos falar agora sobre o monopólio. Quais são as diferenças, né, em relação às hipóteses do modelo no monopólio em relação à concorrência perfeita? Nós vimos inicialmente que a concorrência perfeita ela é dada por várias empresas, né, e vários indivíduos demandando o produto, né? O monopólio já é diferente. Professor, por que que existe o monopólio? Né? Por que que o monopólio tende a existir? Nós vamos ver algumas dessas características que vai explicar o surgimento do monopólio. Por exemplo, uma das hipóteses do monopólio é que vai existir uma única empresa produtora do bem ou serviço, tá? Não tem produtos substitutos próximos. Então, não há esses produtos substitutos próximos. Logo, já se dá o surgimento do monopólio. Existem barreiras à entrada de firmas concorrentes, né? Então, se antes na concorrência perfeita não existia barreiras, o monopólio existem as barreiras à entrada de firmas concorrentes.
Dentro do monopólio, por exemplo, vamos falar sobre as barreiras à entrada, uma das hipóteses. Existem, por exemplo, os monopólios puro ou natural, que são aqueles monopólios que surgem naturalmente, como, por exemplo, a Energisa, a Sanesul em pequenas cidades. Por quê? Né? Por que não existe mais de uma empresa de energia? Por que não existe mais de uma empresa de saneamento básico dentro de uma cidade? Porque não existe, essas empresas não existem mais de uma aqui, porque não tem condição de se ter mais de uma. Condição que eu digo é de possibilidade de lucro, porque se existe um enorme investimento, né, um grande investimento para você conseguir implantar uma empresa dessa dentro de um serviço dentro de uma cidade, né? E quando você tende a dividir o retorno, isso acaba se tornando então inviável, né? Então, justamente por isso, se tem apenas uma da empresa relacionada a isso. E quando nós temos inviabilidades econômicas para se ter uma outra empresa dentro de um determinado local, nós estamos falando de um monopólio puro ou natural. Tá? O monopólio pode surgir também através da proteção de patentes, tá? Que é o único direito de produzir o bem. Por exemplo, a Xerox, né? Isso daqui é talvez de alguns não vai ser tanto do tempo, né? Conforme eu peguei uma parte mais final, alguns podem ter pego há muito mais tempo, né? Mas até hoje a gente não fala, né? Ah, vou lá tirar uma cópia. Muitas vezes fala, ah, vou tirar um Xerox, né? O que é o Xerox? Xerox era uma marca, né? Então é uma marca de uma copiadora. Então hoje já não tem, hoje já existem várias outras copiadoras dentro do mercado, mas antigamente era muito caro para se produzir. E aí, quando surgiu essa máquina que servia para copiar, né, folhas escritas, e conseguir então uma maior facilidade da distribuição disso, essa empresa então patenteou, né, a sua marca e automaticamente ela foi a única, né, com direito de produzir o bem. Aí temos também o controle sobre o fornecimento de matérias-primas chaves. Vamos imaginar que um determinado país ele é o único produtor de um determinado insumo, né? Então ele é o único que produz algum insumo que ele é feito para a produção mundial de algum produto, tá? Estou supondo aqui. Então esse país ele é o único no mundo onde ele é abundante em determinado insumo. Automaticamente ele vai fazer o quê? Ele vai ter o controle sobre o fornecimento dessa matéria-prima. E automaticamente também ele vai ser monopolista dessa matéria-prima-chave. Tradição no mercado é outra questão que pode gerar, então, monopólio. Né? O que seria tradição no mercado? Uma empresa onde ela já é tradicional em determinado local. Então, pode surgir várias outras empresas naquele local que ela não vai conseguir se sobressair em relação a essa, porque já existe a tradição dessa empresa no local e onde ela consegue se sobressair em relação às demais, tá? Então, no monopólio, o produto ele deve ser diferenciado, diferente da concorrência perfeita. Nós temos diferenciação do produto e não tem, né, um substituto próximo. Ou seja, como por exemplo o monopólio estatal, né? Existiam várias empresas, por exemplo, que ela detinha, né, uma questão de monopólio, né? Ainda existem, que são os chamados monopólio estatal, tá? Como que funciona? Aqui vocês podem observar assim, ah, professor, mas cadê a curva de oferta? Né? No monopólio, nós não temos uma curva de oferta bem estabelecida, tá? Por quê? Porque ele é o único produtor desse mercado, então ele também determina a quantidade que ele vai produzir. E como que funciona a curva de demanda? A demanda total do mercado é igual à demanda para a empresa, tá? Então, o monopolista ele tem um controle do preço do mercado dentro do monopólio. Quanto maior a quantidade que ele determina produzir, tende a ser menor o preço, né?
Então, o que o monopolista geralmente tende a fazer? Ele tenta reduzir a quantidade produzida a um preço maior, né? A receita média do monopolista, isso é lógico, né? Essa questão da quantidade e preço. Por quê? Tem lógica. Eu sou monopolista, tá? Eu sou o único produtor. Então, eu sou o único produtor. Tem lógica eu produzir uma grande quantidade de produtos, aumentando os meus custos, onde os preços tendem a cair, porque eu tenho uma grande quantidade dentro do mercado. Se não existem uma grande quantidade de demanda, vai ter uma sobra de bens dentro desse mercado e automaticamente os preços tendem a cair. Não tem lógica, né? Então, justamente por isso, o monopolista ele tende a levar esse ponto em consideração. Produz uma baixa quantidade, uma quantidade necessária, e se mantém os preços mais altos do que o mercado, né? A receita média no monopólio também é dado pelo preço, até porque a receita total é a mesma, né? Preço vezes quantidade. Então, a receita média é dada pelo preço. A receita marginal não, ela é diferente do preço, tá? Nós víamos na nossa receita marginal na concorrência perfeita era igual ao preço. Aqui não. Aqui a receita média é maior que a receita marginal. Por que que isso acontece? Porque a quantidade adicional ela é vendida a um preço mais baixo que as quantidades anteriores, que é justamente explicando aquela situação da quantidade mais baixa, né, ofertado dentro do mercado. Então, no monopólio, a estrutura dos custos, o monopólio não vai diferenciar do modelo de concorrência perfeita, conforme nós falamos, e logo o ponto de equilíbrio do monopolista, ponto de equilíbrio, vai maximizar, que é o ponto onde maximiza o lucro, também ocorre quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Mas veja bem, antes nós víamos que a receita média era igual à receita marginal, né? Lá na concorrência perfeita. Aqui não. No monopólio, nós temos o quê? Que a receita média é maior que a receita marginal. Então, esse é um ponto de diferenciação para o monopólio, tá? Em relação à concorrência perfeita. Então, assim como na concorrência perfeita, se a curva de custo marginal cortar duas vezes a curva de receita marginal, a produção maior vai ser aquela que maximiza o lucro, conforme nós veremos aqui. Nós temos a receita marginal, cortando a primeira vez o custo marginal, né? E a receita marginal é... não, minto. Nós temos a receita marginal cortando o custo marginal, que é onde nós temos o ponto onde a empresa vai maximizar o seu produto, né? Vai maximizar o seu lucro. E vejam bem, a quantidade produzida, ela não vai ser tão alta, né? Ela não vai ser tão alta em relação à em relação à concorrência perfeita, tá? Então aqui nós temos o equilíbrio de curto prazo de uma firma monopolista. Conforme nós vimos que a firma monopolista não tem curva de oferta, né? Apenas a nossa curva de demanda, ok? Nós vimos também que não tem uma curva que mostra uma relação estável entre preços de venda e quantidade produzidas, e podem existir vários preços para apenas uma quantidade produzida. A oferta ela vai ser um ponto único sobre a curva de demanda, tá? Então, a oferta pode ser um ponto único, qualquer ponto sobre a curva de demanda, porque ela vai ser de acordo com a quantidade demandada do mercado. Bom, sobre a curva de oferta do monopolista, nós dissemos que ela não tem uma curva de oferta, né? No longo prazo, o monopólio não é afetado. Conforme nós vimos no longo prazo, a concorrência perfeita, não existem lucros extraordinários, não existe lucro econômico, né? No longo prazo, não. No longo prazo, como é uma única empresa dentro desse mercado, nós temos que existem os lucros extraordinários. Então, quando se tem um monopólio, a tendência é que esse monopólio nunca acabe, né? Se isso for
demandado ainda pela população, a tendência é que o monopólio sempre continue existindo, porque através dos lucros extraordinários, essa empresa vai se tornando cada vez mais forte dentro deste mercado. Essa é a ideia do monopólio. Aí vem o monopsônio. Professor, o que é um monopsônio? O monopsônio, né, é uma estrutura de mercado no qual nós temos um único comprador. Então, o monopólio nós tínhamos um único vendedor. No monopsônio nós temos um único comprador para muitos vendedores dos serviços dos insumos, tá? Então, o monopsônio basicamente é o quê? É o monopólio na compra de fatores de produção. Exemplo, vamos imaginar uma companhia de metrô na compra de peças específicas. Ela é única, né? A companhia de metrô, ela também é um monopólio, ela pode ser um determinado monopólio que só tem ela, no caso de oferecer serviços, né? Mas ao mesmo tempo ela também pode ser um monopsônio, porque ela vai ser a única na compra de peças específicas, né? Peças para o metrô. Ou, por exemplo, um governo quando contrata policiais ou bombeiros, né? Ah, o policial militar, ele é forçado, né? O governo é o único que está contratando, então, os fatores de produtos e serviços. Ele não tem escolha, ele tem que ser contratado, então, automaticamente pelo governo. Então, são alguns exemplos. E, por fim, o monopólio bilateral, que aí é um caso bem particular, que é um mercado onde um monopsonista negocia, né, na compra de um insumo com um monopolista. Então nós temos um confronto de um monopsonista com um monopolista na venda desse insumo. Então existe onde um único comprador ele se defronta com um único vendedor do insumo no mercado. E o acordo, né, como que funciona? Eu sou monopsonista, eu posso determinar o preço, né, que eu quero pagar. E eu sou monopolista, eu posso determinar o preço e a quantidade que eu quero vender. E quando esses dois se defrontam dentro de um mercado, como que isso pode ser feito? Somente através do poder de barganha, né? Ou seja, somente através da negociação de cada uma das partes. E isso vai fugir então do âmbito econômico. Nós não conseguimos, por exemplo, determinar o preço que vai ser comercializado um determinado bem. Aqui é o exemplo, né? É muito difícil se encontrar isso, mas, por exemplo, se existir uma única fábrica dentro de uma cidade do interior que vai se defrontar com um único sindicato. Então, nós temos um único fornecedor, né, de serviços e nós temos um único, né, uma única fábrica que vai gerar, então, esse serviço para esse único fornecedor, um único monopolista com um único monopsonista, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre oligopólio, nós vamos falar sobre concorrência monopolística também, tá? Do que isso vai, como que funciona essa estrutura de mercado, tá? Essas duas estruturas de mercado. A nossa ideia é entrar num lado mais matemático da coisa, falando sobre como se calcula através do modelo de Bertrand, Cournot, Stackelberg e Cartel. Após isso, nós teremos a prova, né? Vou deixar então uma prova para ser feita, e aí nós entramos na teoria dos jogos, na segunda parte da nossa disciplina, tá? Onde eu vou levar um pouquinho mais de tempo, porque é algo bem interessante para vocês entenderem sobre a teoria dos jogos. Bom, essa era a ideia da nossa aula. Aqui na nossa próxima aula eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Sobre os modelos. E essa era a ideia, então, da nossa aula, para explicar para vocês sobre essas duas estruturas de mercado, a concorrência perfeita e também o nosso monopólio, tá? Vou deixar aqui para vocês depois tirarem dúvidas. E aí, caso forem surgindo também, eu vou deixar atividade só para nossa próxima aula. Essa aula não vai ter atividade, tá? E aí, caso surjam dúvidas, vocês podem estar falando comigo então, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês entendam. Próxima aula que eu digo para vocês não é na semana que vem, porque nós teremos a semana do saco cheio. Então vai ficar para outra semana. E, e aí eu vou deixar então uma atividade junto para que nós começamos a fazer a revisão para a primeira prova, ok? Até mais então, pessoal, e tenha uma boa noite a todos.